Olá, meu nome é Paula Batista, estou aqui para mais uma mensagem oracular, tirada do livro Oráculo do Reiki, do Johnny DeCarli. O poema dessa semana é o de número 14, medicamentos. Em lugar de tomar muitos medicamentos para curar teus males, cuida melhor e com consciência do teu corpo e de ti mesmo. A mensagem é um alerta ao consulente que é melhor prevenir do que remediar. O melhor tratamento é sempre preventivo. Dessa forma, evita-se o consumo exagerado de medicamentos. Título do poema, para a recuperação da saúde. O nosso corpo é uma farmácia natural, na qual se encontram remédios para muitos males, e para funcionar necessita ser atendido em todas as suas necessidades básicas. Alimentação saudável, atividade física, repouso reparador, manter a mente positivamente ocupada e ter boas atitudes. O mestre Mikao Usui seguramente selecionou este poema pelo fato do reiki ser também um método preventivo, destinado inclusive às pessoas saudáveis. Ele sabia que o nosso estado normal é o de saúde e felicidade. Quando saímos desse estado de harmonia, do nosso corpo e da nossa mente, do nosso espírito, é que adoecemos. A doença geralmente não existe, existem pessoas doentes. Quando a doença aparece, é um sinal de que nos descuidamos. Reflita sobre as palavras de Albert Einstein. Uma pessoa inteligente resolve o problema, um sábio o previne. Quando a gente fala de medicamento, a gente não tem como não falar de doença, né? Normalmente a gente toma os medicamentos para curar o sintoma de uma doença, né? Um sintoma. E se a gente parar para pensar, por que será que a gente adoece, né? Eu gosto muito da colocação do Eduardo de Bá, onde ele fala que a doença ela não é nem punitiva e nem vingativa. É a forma que a nossa alma encontra para falar pra gente que alguma coisa está errado, que a gente está se distanciando do nosso caminho. E é uma forma da gente voltar para o nosso caminho e evitar que um mal maior aconteça. Então às vezes a gente olha para um mundo, né, onde as pessoas você olha quantas doenças, né, quantas pessoas dependentes de medicamento. E o que será que essa doença quer dizer? Né? Então assim, toda doença ela é um símbolo. Né? Quando a gente estuda a parte de psicossomática, na psicologia analítica junguiana, a gente percebe que assim, a doença ela quer te dizer alguma coisa. Né? Vem de encontro a essa colocação do Eduardo de Bá, alguma coisa está errada. E hoje a gente tem uma medicina muito desenvolvida e muito eficiente, mas que tem um foco muito maior, né, para trabalhar a doença, mas às vezes o quanto ela está preparada para investigar a causa da doença. E aonde será que é a causa da doença? Né? Então quando você estuda a psicossomática, você olha e fala assim, nossa, peraí, né? Essa causa da doença, ela começou num desequilíbrio, né, emocional, né? Essa doença está querendo me dizer alguma coisa. Então eu acho que é importante, toda vez que a gente tem qualquer coisa, a gente parar para pensar e falar assim, mas por que eu adoeci? Como o Mikao Usui dizia, se a gente estiver em equilíbrio, né, nossa mente com o nosso coração, num estado de paz, tudo funcionando bem, né, dentro do nosso caminho, do nosso propósito de vida, porque ele relaciona muito o estado de paz profunda, é quando a gente encontra o nosso caminho de vida, o nosso propósito de vida. Aí aquela sensação de que eu estou no caminho certo e tá tudo bem. Agora, quando a gente vive, às vezes a gente vai vivendo um dia depois do outro, nessa loucura, sem parar para pensar muito, será que eu tô dentro do meu caminho? O quanto eu tô ouvindo a minha alma? Né? Eu falo muito disso aqui, porque normalmente eu pergunto para as pessoas assim, o que você tá sentindo? E as pessoas têm muita dificuldade de falar o que elas estão sentindo. A gente normalmente acha. A gente traz muito as análises, a nossa visão das coisas para o mental. Então a gente olha para as coisas e tem a nossa opinião daquela coisa, muitas vezes com interferência
de opiniões externas, né, e de crenças que às vezes não são nossas. Só que aí eu falo assim, não, eu não quero saber o que você acha, eu quero saber o que você sente. Porque as emoções, o que a gente sente, normalmente acaba sendo a causa do nosso desequilíbrio. E quando a gente não está dentro do nosso caminho, a doença vem mostrar pra gente que a gente tem que encontrar esse caminho. Então, o que nos adoece? Muitas vezes nós mesmos. Quando a gente alimenta mágoa, frustrações e não traz um novo significado para tudo aquilo, a gente mesmo está se alimentando de doença. Então, assim, essa mensagem é para a gente parar e refletir, né? Não é para ninguém não deixar de tomar remédio, né? A gente, quando a doença chega num corpo físico, a gente precisa da medicina, a gente precisa do médico, a gente precisa do remédio, a gente precisa de tudo isso. Mas a gente tem que olhar para essa doença e falar assim, o que ela quer me dizer? Então vamos parar para refletir. Às vezes uma simples dor de garganta. Um dia que estava tudo bem, de repente deu uma dor de garganta. E ela vai passar. Às vezes não é nada. Mas o que essa dor de garganta quer me dizer, né? Será que eu engoli algum sapo? Será que eu quis falar alguma coisa e não falei? Então, assim, vamos parar para analisar as nossas doenças, os sinais que o nosso corpo dá. E esses sinais é a nossa alma, muitas vezes querendo falar pra gente que a gente não está no caminho certo. Então, assim, vamos refletir essa semana sobre os sinais, sobre os símbolos, sobre como o nosso corpo está conversando com a gente. O nosso corpo, para mim, eu olho para o corpo, eu acho que ele é meio que o mensageiro da alma, né? Ele reflete, né, às vezes o que a gente não está querendo ver que está lá dentro. Então, assim, vamos essa semana parar e vamos refletir. A gente pode, da mesma forma que a gente cria a doença, a gente pode criar a saúde. Como a gente cria a saúde? Buscando esse estado de paz, nos conectando com a nossa alma e tentando nos escutar para nos alinharmos com o nosso propósito de vida, voltarmos para o nosso caminho, né? Aquele caminho de onde a gente nunca deveria ter nos afastado. Mas o que acontece? A gente dá muita bola para a torcida, né? A gente está muito preocupado com o que as pessoas vão pensar, se essa profissão é boa, se é a profissão do momento, se isso, que aquilo. Mas espera aí, o que eu realmente quero? O que eu sinto dentro do meu coração que é o meu caminho? Então vamos parar e vamos fazer essa reflexão. É uma coisa que eu gosto muito de pesquisar, eu acho que dá algumas dicas de reflexão, é a metafísica da saúde. Então, assim, se tem alguma coisa te incomodando, começa a pesquisar, qual será que é a causa disso? Vê se faz sentido, às vezes não faz, mas às vezes faz. Mas vamos refletir e vamos começar a entender, né, os sinais que o nosso corpo dá e o que a nossa alma está querendo nos dizer. Essa é a mensagem dessa semana. Gratidão.